Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração de alguns segundos aqui. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na tua presença para agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo Senhor ministrar o meu coração, Senhor, meu Deus, meu Pai, o que era para trazer para a igreja hoje, Senhor Jesus, e que o Senhor possa estar, Senhor Deus vivo, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, falando conosco, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, permite que as pessoas sejam batizadas, por mão de homens, mas o batismo com o Espírito Santo é só o Senhor que pode trazer, Senhor Jesus. Assim eu creio que aquilo que está no coração de Deus, Senhor, o Senhor pode colocar através do teu Espírito Santo ao meu coração para ministrar a tua igreja, e assim o teu Espírito Santo, Senhor, cavocar lá no íntimo do coração de cada um que aqui está, Senhor, para que cada um que sair daqui, Senhor, hoje possa sair, cada um que for sair desse ambiente, possa sair renovado, possa ser com os olhos abertos, Senhor, despertado, Senhor Jesus, que venha levar aquele susto de misericórdia do Senhor, Senhor Jesus, para mudar, para ter uma vida diferente dentro do caminho e da vontade do Senhor, através da tua palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Nós vamos meditar hoje, igreja, no livro do capítulo João, do verso 1 até o 14, e depois a gente vai relatar alguns versículos, apenas. Então, é uma palavra bem conhecida, e vai dizer assim, Jesus e a mulher samaritana. No primeiro versículo até o 3, por enquanto, diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Nesses primeiros 3 versículos, que não é sobre o que eu vou pregar, mas eu gostaria de trazer algo para a igreja, porque me chamou a atenção esses 3 primeiros versículos, como toda a igreja ouviu. Houve-se um boato naquela época, correu um buchiche, como a gente diz, que os discípulos, que Jesus, na verdade, as pessoas falavam que Jesus estava batizando mais pessoas que João Batista. E parece que ao ver essas pessoas era como se fosse uma concorrência, querendo, nossa, Jesus está batizando mais que João Batista, porque eles conheciam mais João Batista, E a gente aprende uma lição aqui com o Senhor, porque quando Jesus percebe, que ia se criar um tumulto, que ia se criar ali uma rivalidade entre essas pessoas, não entre ele e João, mas entre essas pessoas, E claro que Jesus sabia que ainda não era o tempo, quem conhece bem a palavra sabe que esse ainda não era o tempo, que Jesus tinha que ser totalmente exposto para o povo. Então ele prefere desaparecer. E a gente aprende com o Senhor aqui, igreja, que o Senhor ele se torna humilde. No momento ali de auge, que ele teve um crescimento no seu ministério, que os de fora estavam contemplando isso, E muitas vezes não é com todos, mas muitas pessoas, irmãos, nesse caso, os discípulos de Jesus fossem no tempo de hoje, digamos, algumas pessoas no tempo de hoje, como que funcionaria isso atualmente? O que elas iam fazer? Simplesmente já ia nascer o orgulho dentro do coração, o achismo, o exibicionismo. As pessoas já iam achar que eram os bambambam, que já eram melhores do que os de João Batista. E na era de hoje, já vamos postar. Vamos aí, vamos expor o que está acontecendo, Vamos se aparecer. Não é o problema com a postagem, mas vamos o quê? Vamos nos autopromover, vamos aparecer, vamos mostrar que nós estamos na frente. E esse é um comportamento errado, nós podemos ver que, aprender com Jesus aqui, que quando acontecem certas coisas, é melhor nós desaparecermos. Do meio das intrigas, dos meios dos bate-bocas, é melhor sair de perto, é melhor desaparecer. Deixa as pessoas falando o que elas quiserem e sai de perto, E trazendo para os dias de hoje, irmãos, muitas pessoas hoje com a sabedoria, que o Senhor tem nos dado através da sua palavra, a gente não vê muito diferente hoje, A gente vê multidões sendo batizadas por pastores, por pessoas, mas se a gente for examinar bem a palavra,
são pessoas que estão mostrando um caminho para as pessoas onde a porta é simplesmente larga, onde não tem um evangelho de renúncia, não tem um evangelho de santidade, tudo você pode isso, você pode aquilo. A ponto, irmãos, que eu não vou citar o nome da igreja, mas é bem conhecida, né? É um ministério que nem é daqui, né? É de longe. Esses tempos atrás, por acaso, apareceu no meu celular e eu vi, né? Um certo homem bem conhecido, que ele é pastor, e ele também tem uma banda muito grande, aonde ele estava batizando uma jovem, né? De shorts, somente ele só de shorts, dentro da piscina com a moça, e a moça de biquíni sendo batizada. E o mais incrível que parece, irmãos, é que tinham pessoas ali do lado que pareciam estar orando, podiam estar buscando. Quem sabe alguém pode pensar, mas o que tem a ver o biquíni, né? Então, se nós aprendemos da palavra do Senhor, a gente vai ver que essa não é uma vestimenta para as mulheres de Cristo, das servas do Senhor. Não é uma veste. Ah, mas eu estou lá na praia. Mas enfim, eu não quero entrar nesse detalhe, né? O Espírito Santo, ele nos ensina a como nos vestimos. Mas, enfim, né, vamos para frente. Versículo 4, 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao filho José. Ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus, eles não se davam, eles não se comunicavam com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Até aqui, igreja. Então, nós vimos, né, igreja, ali que Jesus, ele estava cansado. Diz que ele parou o meio-dia ali, mas esse horário foi estratégico, porque ele sabia que alguém ia chegar ali, porque provavelmente essa mulher, por causa da situação dela, que os irmãos já conhecem a história dela, quem sabe ela não podia estar em horários diferentes para ir buscar água ali, né? Com outras pessoas, por ela ser julgada. E só entendendo um pouquinho, irmãos, a água que ela vai buscar ali, trazendo para o contexto de hoje, né? Hoje as crianças não sabem, não têm ideia do que era no passado. Hoje nós temos um bebedouro que fornece água gelada, água natural, temperatura ambiente, ou uma torneira elétrica que joga até uma água quentinha dentro das nossas casas. A gente tem torneira por tudo que é canto, é lavanderia, banheiro, né? Cozinha, lá fora para regar o jardim, enfim, a gente tem água por toda parte. Né? Mas no passado não era assim, todos já sabem que eles cavavam poços, né, para ter essa água. E essa mulher, ela estava ali vindo buscar algo que era necessário, algo que para ela custava muito, algo que era precioso, né? E aí vem um homem para ela e vem e pede um pouco de água. E, irmãos, eu estou pregando isso aqui hoje porque eu não tinha até sábado que pregar. E você que está aqui, porque o Senhor tem algo com você nessa noite a respeito dessa palavra, porque nós não estamos em muitos, e o único que não é batizado, né, numa igreja evangélica é o Adilson com o Ercílio, o resto é todo mundo crente aqui, todo mundo batizado nas águas já, né? Então eu acredito que Deus tem algo para nós que já somos veteranos, que estamos mais tempo, e com certeza para os dois que são mais novos na fé, digamos assim. Mas enquanto o Adilson pregava sábado, eu não tinha o que pregar. E quando ele toca na água, no nome dessa mulher, irmãos, eu não sei como explicar como que o Espírito Santo trouxe à tona para mim essa palavra e trouxe a seguinte mensagem, que é o que eu vou dizer agora. Jesus chegou para ela
e pediu o quê? Mulher, dá-me um copo d'água. Presta bem atenção. Para nós hoje, um copo d'água, nós damos litros, nós damos garrafas, pagamos a conta para tudo de água de alguém se for preciso. Mas eu quero dizer que naquela época era muito difícil, porque eles tinham que andar muito longe, muitas vezes, né? Para conseguir uma água. Só nós mulheres que sabemos, ou até mesmo os homens, só para você pegar um balde de água, para você movimentar de um cômodo para o outro, é pesado. A água pesa. Agora Jesus vem pedir algo para ela que custava muito. E Jesus disse para ela, dá-me um copo de água. E o que o Senhor colocou no meu coração, sabe, irmãos? Qual é o tipo de copo de água que Deus está pedindo para você e você está segurando? Você está resistindo em entregar para Ele essa água, esse copo? O que Deus tem pedido para você? E quem sabe seja tão difícil, isso custa tanto para você, isso é tão precioso, né? Para você considera tão grande, tão difícil, ou quem sabe Deus está pedindo algo para você, Jesus está pedindo algo muitas vezes para as pessoas, irmãos, e as pessoas não estão dando a mínima, não estão dando a importância para aquilo que Jesus está pedindo. Eu vejo quantas coisas que Jesus já chegou para mim e pediu. Dá-me isso, dá-me aquilo. E quando Jesus pede algo para nós, irmãos, não é esse algo que Ele quer o nosso coração. Porque o nosso coração está naquilo, muitas vezes. E Deus, Ele quer... Não é que Ele precisa daquilo, Ele sabe que nós não precisamos daquilo. Aquilo que Ele está pedindo é justamente porque é aquilo que está impedindo a nossa bênção. Então eu quero que você reflita que o Espírito Santo, em nome de Jesus, abra a mente de cada um que aqui está. O que o Senhor tem pedido para você, qual é o copo de água que você está resistindo e entregar para Jesus. Vejam, irmãos, a Bíblia fala que Deus faz mais do que nós podemos imaginar e pensar. Olha só, o que Deus fez depois disso, irmãos? Olha como era difícil ter água. Essa mulher lá no passado jamais, a não ser que Deus deu uma visão para ela e ela não seja reportado isso na Bíblia. Mas olha o que Deus fez. Tudo isso que eu acabei de falar é água no bebedouro, é água na torneira elétrica, é água por tudo dentro da nossa casa. Nós não precisamos sair buscar a água física, eu estou falando. Veja, por isso que a Bíblia diz que Deus faz mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Jamais acho que chegou ao entendimento ao coração daquela mulher que as pessoas no futuro teriam isso tão fácil. A igreja está entendendo? Amém? E aí, irmãos, olha só. Aí Jesus pede para ela, e lá no verso 10 vai dizer, se você soubesse o que Deus pode te dar, olha mulher e homem que está aqui, o mesmo Jesus que falou no ano passado está dizendo para você e para mim, olha, se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem é que está pedindo água para você, quem sabe vocês estão vendo a Arlete aqui em cima, hoje pregando, mas o mesmo Jesus que falou para aquela mulher, olha, se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem está te pedindo? Sou eu que estou pedindo para você algo? Para você abandonar algo? Para você renunciar a algo? Para você pegar esse copo de água e entregar para Jesus? Não. Eu só estou vindo a mando dele para dizer para você e para mim qual é o copo de água. Então, se você soubesse o que Deus pode fazer e quem está te pedindo isso, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, o pastor disse que eu tenho que largar disso. O presbítero pregou e disse que eu tenho que largar aquilo, que eu tenho que entregar esse copo de água, que eu tenho que fazer. Não foi, irmãos, não foi a pessoa, foi Jesus. Ah, se você soubesse quem é que está te pedindo isso. Amém, igreja? Aí o que Jesus continua? Você pediria e ele lhe daria a água da vida. Jesus está pedindo uma coisa física, e em troca ele quer nos dar algo espiritual muito maior, irmãos, muito superior ao que você pensa que é tão valioso, que é tão difícil de você entregar nessa noite. Quando Deus pede algo, irmãos, é porque Deus tem em troca, em primeiro lugar, a eternidade. Veja que aquela mulher ia buscar água, irmãos, no sufoco, o poço era fundo, água parada, né? Vejam bem, o poço, o que tem? Tem um ditado que diz que é mais parado do que água de poço. Não sei se os irmãos já ouviram esse ditado. Mas ela estava pegando água de um lugar parado e Jesus estava prometendo algo que ia jorrar dela, que ia movimentar, que ia levar ela para frente. E muitas vezes, né, irmãos,
a gente prefere ficar ainda cocó. Ainda as pessoas preferem caminhar milhas e milhas para conseguir tirar uma água, né? Para conseguir algo na vida. E aí, olha só, a gente não pode agir como essa mulher, porque essa mulher disse assim, quando Jesus fala que ia oferecer algo melhor para ela, a gente muitas vezes duvida, puxa, mas você tem que entregar isso mas será? Será? Mas, porque isso que ela fala para Jesus, mas você não tem balde, o poço é fundo, você não tem nem corda para puxar água, que tipo de água, que água é essa, como que você vai me dar essa água? E é o que eu e você precisamos parar de fazer, é duvidar. Deus pediu, irmãos, Deus pediu, não consegue entregar no momento, vai dialogando em oração com o Senhor. Senhor, me ajude, me ajude. Eu tenho que entregar mesmo sem eu entender, mas me ajude. Não estou entendendo, não estou compreendendo. É melhor do que você abstrair e dizer isso não tem nada a ver, não precisa, né? E aí, irmãos, ali mais à frente, né? Nós vamos usar só mais prosseguimento, mais 2 versículos, mas a Bíblia vai dizer, olha que lindo isso, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus fica do lado daquele poço e ela deixa o balde ali e ela faz o quê? Ela vai atrás dos seus conhecidos para falar que ela havia encontrado o Messias, porque o Messias tinha revelado a vida dela. E é isso que Jesus espera de você e de mim nessa noite. Que nós deixemos esse balde, né? Esse balde de lado e que nós vamos o quê? A fim daquilo que Ele está nos dando novo hoje. Porque todo dia, irmãos, quando nós caminhamos com Jesus, é todo dia um novo na nossa vida. O evangelho que eu conheci lá com 12 anos na minha vida era um tipo de evangelho. É o mesmo evangelho. O evangelho não mudou. Mas para minha pequenez, para minha maturidade daquela época era de um jeito. Então Jesus, ele vem apresentando o novo na nossa vida, irmãos, todos os dias. E todos os dias nós precisamos deixar esse balde para entrar no novo do Senhor, naquilo que Ele está mostrando, naquilo que Ele tem algo de melhor para nós. E aí, olha só, né? No verso 13 diz assim, deixa eu só ler para a igreja para a gente retomar aqui. No verso 13 vai falar assim, então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo. Ó, quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna, que jorra para a vida eterna. E o que eu quero dizer para vocês com isso, igreja? Que com a mulher, Jesus estava traçando a respeito da água. Preste bem atenção que eu quero chegar onde que eu quero chegar. Jesus falou que quem tomar dessa água vai sentir sede de novo, irmãos. Mas quem tomar a água de Jesus não terá mais sede. E aí o que eu posso entender aqui, trazendo para a palavra dessa noite, que é onde que eu quero chegar com o versículo 31. Jesus diz, quem tomar dessa água. E sabe o que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava aqui na igreja? Eu falei, Senhor, todos são crentes aqui dentro já, 2 pessoas novas na fé, o Ercílio, o Adilson. O que o Senhor quer falar para nós, Senhor? E aí o Senhor ministrou no meu coração, eu tive essa sabedoria, esse entendimento, que quem tomar dessa água ainda voltará a ter sede. Que há pessoas, que eu estou inserida, que você está inserido, que ainda, muitas das vezes, nós estamos ainda focados no aqui e no agora, no nosso sustento atual, no nosso dia a dia, nas preocupações do dia a dia. E Jesus quer que eu e você, nessa noite, mude o nosso foco. Que o nosso foco seja as coisas espirituais, pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, Paulo falou, né? Não lembro bem se foi Paulo, mas isso está no Novo Testamento. Então, se nós ficarmos só nessa água, irmãos, nós vamos voltar a ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Não que nós tomando a água do Senhor nós não teremos, mas a gente vê muita gente, irmãos, né? Que hoje o foco dela não é as coisas espirituais. E aí no verso 31 vai dizer assim, olha, né? Porque os discípulos eles tinham ido, enquanto Jesus tem esse bate-papo com a mulher, os discípulos tinham ido comprar comida. E aí quando eles voltam, né? Eles veem Jesus conversando com a mulher. Eles não interrogam Jesus, não interrogam a mulher, mas eles chegam com comida e presta atenção o que eles falam para Jesus, né? Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? Porque eles estavam entendendo que Jesus estava falando da comida física, e como eles tinham trazido comida ali, né, para comer, eles achavam que alguém já tinha chegado e dado comida para Jesus. Mas Jesus responde assim, a minha comida
disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. E aí agora que eu quero ligar esse verso 13 com o 31, porque Jesus está mostrando aqui, irmãos, para aquela mulher que vinha buscar água, os discípulos preocupados com a comida, duas coisas que só servem para esse reino. O dia que nós morremos, não vamos mais precisar nem de comida e nem de água, né? E quando a gente fala em comida e água, abrange tudo, né? Abrange, a gente pode pensar nos nossos bens materiais, nós podemos pensar nas nossas roupas, né? E Jesus está mostrando aqui para mim e para você hoje, igreja, que o muito mais importante do que nós buscarmos, e é aquilo que eu e você já sabemos, mas se o Senhor está batendo nessa tecla, é porque eu e você ainda, como disse o Josimar na última pregação, estamos passando de ano em ano e reprovando, quem sabe em algumas matérias, nas partes espirituais com Deus, quem sabe em algumas estamos aprovados, mas há alguma matéria que ainda nós não passamos, não estamos aprovados. E aí o Senhor colocou no meu coração que essa busca, né, pelo alimento, pela água, pelas coisas daqui, elas não podem ter mais prioridade nas nossas vidas, irmãos. É claro que todo mundo sabe que eu e você precisamos trabalhar, nós precisamos de comida, nós precisamos de roupa, precisamos de tantas outras coisas, mas que o Senhor está dizendo que é para nós buscar por essa água que Ele quer jorrar dentro de nós, que é a água espiritual, em primeiro lugar, irmãos. Tem pessoas que se desgastam tanto, até anotei aqui alguma coisa para falar, né? Tem pessoas crentes ainda, irmãos, né? Pessoas que já conhecem o Evangelho, e eu posso dizer que eu já estive nesse nível, quem sabe eu não esteja no 100%, e eu não falo isso para me gabar, mas eu sei que eu já não estou mais naquele nível aonde eu estava. Aonde, como a mãe pregou, vem para a igreja, esses tempos atrás eu lembro que ela pregou, vem para a igreja, mas a cabeça está lá fora. Está lá fora nas coisas que vai fazer, na vitrine que passou na rua e viu um vestido, uma roupa, quer comprar, né? A cabeça está, como é que vai ser amanhã no trabalho, né? A cabeça está, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que eu vou responder, como que eu tenho que ser, ou qualquer outra futilidade desse mundo durante os cultos na nossa cabeça enquanto estamos aqui, né? Então, quem sabe não sejam todos, né? Mas o maior, às vezes a pessoa não está o todo engajado nas coisas desse mundo. Mas assim, se for botar numa balança, irmãos, o nosso espiritual tem que ser buscado muito mais do que o físico. E a Bíblia já nos ensina isso. E enquanto eu e você estivermos buscando mais pelo físico, mais pelo material, mais nós vamos voltar a ter sede, mais nós vamos ter problema, mais nós vamos ter dificuldade. Mas a partir do momento que nós botarmos a nossa fé em ação e saber que se nós buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ter pontos de virada nas nossas vidas. As coisas vão ser diferentes, né? A gente vê as pessoas, irmãos, dedicando tanto tempo, né, para outras coisas, sabe? Dedicando tanto esforço para o trabalho, para agradar o homem. Não que eu esteja contra você fazer o teu melhor, todo mundo gosta de receber um serviço bem feito, mas sabe, mas é uma preocupação em busca daqui, busca de lá, e é desejos para as coisas daqui, é preocupação com as coisas daqui, igreja, e nada das coisas de Deus. Nada. Infelizmente nada. E eu quero dizer para você e para mim hoje nessa noite, quando se trata de nós temos 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 no ano. Nós comemos todos os dias, é verdade ou não é? Nós comemos todos os dias. Eu vou falar de mim, eu como todo dia. Mesmo que eu faça jejum, eu não faço, já fiz jejum de mais tempo, mas assim, às vezes eu vou até um período do dia, daí eu vou comer. Então eu faço aqui, eu como 365 dias por ano. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja, será que nem um dia nós podemos buscar essa água? O Cabral falou que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Será que nós não podemos dedicar um dia da semana, um dia do mês, alguns dias do ano para jejuar, para buscar a presença de Deus, né? Será que nós não podemos dedicar um tempo de oração, mas a gente tem visita, a gente tem o celular, a gente tem a televisão, a gente tem aquilo e tem mais aquilo, e a gente acaba fazendo todas as outras coisas, e menos buscando a presença do Senhor. Outro dia eu estava no culto, igreja, e Deus trouxe tão à tona no meu coração algo que, o que eu podemos fazer melhor pela obra do Senhor. E agora eu vou me referir dentro do culto. Deus trouxe um entendimento tão claro para mim, que dizia assim como um funcionário
dentro de uma empresa que fica matando hora ali. Sabe, o patrão pagando e o funcionário matando hora. Acho que os irmãos já devem ter visto, né? Ouvido sobre essas histórias. A pessoa ali, enquanto o patrão tá fazendo. E tem aqueles que são mais, assim, ousados, que nem quando o patrão não faz, né? Ele tá matando hora. E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, que há pessoas, né? Que as pessoas podem matar hora dentro do próprio culto igreja com Deus. De que jeito que nós matamos hora, irmãos? Quando Deus confiou para mim coisas que eu posso fazer e eu não faço. Quando eu não oro, irmãos, eu sei que muitas vezes eu também venho cansada para a igreja e a gente, né, não estou cobrando de ninguém, eu quero que essa palavra seja como exortação para mim e para você, mas muitas vezes, irmãos, nós podemos orar melhor. Muitas vezes nós podemos abrir a nossa boca e adorar de verdade, sabe? Muitas vezes, irmãos, a igreja, a obra, tem coisas que Deus confiou para mim fazer e eu não faço. Irmãos, veio como uma punhalada para mim nisso, um dia no culto. Deus fazendo, Arlete, você podia... Sabe quando foi, Justemar? Foi bem no início desse ano, mais ou menos. Passou o ano inteiro e parece que Deus me fez puxar uma retrospectiva do ano de 2024 e dizendo o que você podia ter feito no culto e você não fez. E eu vou contar uma das coisas. Muitas vezes chega aqui no culto, né? Eu tenho essa preocupação, irmãos, estar na casa do Senhor, o Senhor me deu esse entendimento e eu achava que estava tudo certo, que eu estava fazendo o meu melhor. Mas muitas vezes eu via, o que vão cantar o círculo de oração? A quem vai apresentar? E muitas vezes a mãe que já dirige aqui o culto, ela tinha que fazer essa pesquisa para todo mundo. Eu pensei, meu Deus, passou o ano de 2024 inteiro, eu não levei um louvor para a igreja. Eu não tenho vergonha de dizer, irmãos. Eu não tenho vergonha de contar. Isso que Deus tratou comigo, mas eu sei que Deus trata com cada um. Aí eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu podia ter pego, arrumado ali, ajeitado algo na igreja e eu não arrumei. Senhor, me perdoe, porque eu estava matando hora. Mas eu sei, irmãos, que Deus estava cobrando de mim ali, falando comigo, mas eu sei que cada um de vocês que está aqui, Deus sabe do que você pode fazer. Deus sabe do que você é capaz de fazer. Deus sabe o que Ele confiou para você fazer. E muitas vezes, irmãos, a gente só quer chegar para Deus e pedir. E eu quero falar um ditado bem popular, que chega uma hora que a água bate na nossa poupança, né? Eu não sei outra palavra. Ela bate em nós. E aí, irmãos, nós vamos com tudo para o Senhor. E ai se o Senhor não nos ajudar. Ai, se Deus não responder. Nós ficamos irados, nós ficamos bravos, nós dizemos isso e dizemos aquilo. Porque isso, porque aquilo. Mas quando nós estamos dentro da casa dele, ou dentro da nossa casa, estamos matando hora, buscando por tantas coisas e não buscando o encontro com o Senhor. Eu vou finalizar a igreja contando, e eu espero que essa palavra sirva para mim e para você nessa noite, quando eu digo não julgando, irmãos, porque eu estou contando, vamos dizer, podres meus aqui, né? E Deus falou, sabe, irmãos, Deus não falou, Sara, que você podia ter feito, caiu uma consciência em mim, que eu disse, Deus, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, Senhor, e eu estava aleijada dentro da tua casa. Pergunte para Deus, irmãos, porque muitas vezes, irmãos, não é que a gente não quer fazer, mas muitas vezes parece que a gente está dormindo, um soninho aqui, um cochilo lá. Pergunte para Deus, aonde eu estou aleijada, Senhor? Dentro da tua casa, não só dentro da tua casa, mas na tua obra, onde eu posso fazer? Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, quem sabe eu estou gastando tempo para outra coisa, eu não estou dando o meu melhor dentro da tua própria casa, Senhor. Sabe, irmãos, essa semana assim, me veio um espírito de gratidão tão grande a Deus, por ver que o Senhor, Ele nos separou para algo limpo, para algo puro. Jesus nos convida a tomar a ceia, né? Eu estava refletindo essa semana em casa por causa de um vídeo, eu já estou terminando. Nós vamos para a igreja no culto de Santa Ceia, nós tomamos um copinho de suco de uva e nós comemos um pedacinho de pão. E não é porque a minha mãe está aqui, mas eu sei do capricho que ela tem, sabe? Não é só porque Deus pediu uma toalha branca, uma bacia branca, mas eu estou falando da própria higiene, assim, sabe? Né? O cuidado dela lavar a mão, o cuidado onde ela vai guardar esse pão. Sabe, Deus preparou algo, não sei se a igreja está entendendo o que eu quero dizer, mas Deus dá algo tão limpinho para nós, assim, tão puro, irmãos.
E eu vejo a dedicação da mãe na Santa Ceia, sabe? Ela tem, eu vejo que não é só a dedicação física, mas como ela faz com amor. Nós vindo para cá, ela disse assim, Alec, sabe, eu quero ir antes para a igreja, veja se você consegue sair mais cedo, graças a Deus sempre dá certo, mas eu quero arrumar as 2 mesas, porque assim como a gente quer ajeitar a nossa casa bonita, eu quero ajeitar a casa do Senhor, a mesa do Senhor tão bonita para Deus. E eu vi aquela vontade dentro do coração dela, e eu não estou aqui para agradar, para bajular, eu não preciso disso, mas eu estou falando espiritualmente, a preocupação dela em entregar algo para Deus dentro da limitação e do conhecimento dela, algo bem feito, né? E aí, irmãos, eu escutei um vídeo essa semana, e eu já vou falar o que é esse vídeo. Eu vou falar o vídeo depois, eu vou dizer o que eu quero falar. Eu escutei um homem que hoje é pastor, e que ele era, assim, ele era do inimigo mesmo. E ele contou várias coisas que eu vou confessar para a igreja, que vai dar uns arrepios na gente, assim. E uma das coisas que ele falou, que ele tomava sangue podre, de defunto, de pessoas mortas, que isso foi um dos sacrifícios que o inimigo pediu para ele, que pediu para ele comer carne podre de pessoas mortas, onde já estava necrosada, onde já tinha bicho. E ele tomava. Até tem essa, quem tiver interesse de ver, eu posso passar para frente. Vou contar só um parênteses bem rapidinho. Dos trabalhos tão grandes que eles fizeram, alguém pediu para eles fazerem uma macumba tão grande para matar aquele pastor que já é falecido, né? Mas agora, não na época. Queriam fazer uma macumba para matar o Davi Miranda, que é o fundador da igreja Deus e Amor. Uma igreja, né, que a gente vê onde os preceitos do Senhor estão ali. E aí, só escuta, quando eles foram fazer a macumba, lá que eles foram acender a pólvora, diz que a pólvora explodiu no pai de santo lá, queimou todo o rosto dele, levaram para o hospital e o cara morreu. E o Davi Miranda continua vivo, irmão. Continuava vivo, continuou vivo por muitos anos, igreja. E o que eu quero dizer? Aquele homem era um homem de oração, igreja. Aquele homem era um crente verdadeiro. Não era um falso profeta, porque quem sabe fosse, se não fosse a misericórdia de Deus, para outra pessoa, quem sabe essa pessoa não estaria viva mais. Ele conta, irmãos, que num trabalho de macumbaria que eles fizeram para matar alguém, eles sacrificaram 32 bodes. Sabe, igreja, quando eu estava em casa, eu escutei esse negócio do sangue, sabe? Veio aquela comparação na minha cabeça de Jesus, do Espírito Santo, nos oferecer algo tão limpo. E a Bíblia nos ensina que não é para eu e você comermos o corpo do Senhor indignamente, é verdade. Você pode falhar na ceia, você pode não vir, você pode vir, não participar. Às vezes você pecou, você está, né, buscando o Senhor ali. Mas eu quero dizer assim, igreja, qual que é o valor que nós damos para isso tão pequeno que o Senhor nos deu, que é a ceia? O que as pessoas, eu vejo pessoas que conhecem a palavra, que muitas vezes nos visitam e não fazem pouco caso, não dão o devido valor para a Santa Ceia do Senhor, que o Senhor disse que era para nós tomarmos até o dia que Ele viesse. E aí eu vejo essas pessoas no sacrifício, que passam a noite inteira nos cemitérios e coisa arada, comendo coisa podre. Jesus nos oferece limpo algo que vem por mão de alguém que até de forma higiênica cuida, a igreja. Está na hora de nós cuidarmos, irmãos. Está na hora de nós nos santificarmos o mês inteiro para chegar aquele diazinho da Santa Ceia e dizer, eu posso cear. Senhor, eu fraquejei lá, eu fracassei ali, mas eu tentei, eu posso ter caído, mas me perdoe. Mas não aquela não vou, não faço caso, não dou valor. Veja o que Jesus fez na vida desse homem. Jesus resgatou esse homem, irmãos. Outras pessoas, como ele, que praticavam que ele nem estão mais aqui. Então, eu fiquei pensando assim, o que nós podemos oferecer ao Senhor, né? Eu fico pensando assim, o Fábio, né, Salete? A gratidão que ele tem que ter a Deus por ele ter arrancado. E eu não estou falando do Fábio, falo de mim agora. O que eu, a Andréia, a Adriana, a Dirleia, a Denise e o Adilson, e gente, o que nós temos feito de gratidão para esse Deus que arrancou a nossa mãe de um caminho terrível? O que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele me tem feito? Muito mais a mãe e a Salete que estão aqui hoje, mas nós filhos, de ver a nossa família liberta dessas coisas, que nós daremos ao Senhor? Fazemos tudo relaxado, matamos hora, não participamos, não fazemos caso, não damos valor, sabe? Não buscamos o poder de Deus para resistir o mal, para estar firme. Eu volto a dizer, igreja, essa palavra não é para condenar ninguém,
como eu já afirmei aqui, eu mesma me autoconscientizei das coisas. E que nós possamos nos conscientizar onde eu estou matando hora nas coisas do Senhor, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus tem livrado a minha casa, a minha família, por tudo que Ele tem me dado e por tudo que Ele ainda vai nos dar, que é a salvação. Amém, igreja? Aplauda o Senhor.